Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo, na sua infinita bondade, acolha os nossos corações. Meu nome é Roselito e no encontro de hoje conversaremos sobre a natureza dos pensamentos. Vamos ao nosso texto? Assim como a ciência na Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram nas formações de matéria densa, em nosso campo de matéria rarefeita, no campo espiritual, é possível analisar o tipo de forças sutis que dimanam de cada ser. Mais tarde, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, de tristeza ou desesperação, e fixar-lhes a densidade e os limites, como já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Os princípios mentais são mensuráveis, são medidos, e merecerão no porvir excepcionais atenções entre os homens, qual acontece na atualidade com os fotônios, estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. Depois de ligeiro intervalo, o assistente aduziu uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos. E através de semelhante auscultação, semelhante pesquisa, análise, é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Ou seja, quando a espiritualidade superior submete um grupo mediúnico, um determinado médium, a um estudo psicoscópico, esta análise vai revelar para a nossa espiritualidade a natureza dos nossos pensamentos, onde eles vão perceber o quanto nós já evoluímos, a evolução que já foi conquistada por cada um de nós, ou então da evolução que ainda temos a conquistar, daquelas coisas que ainda necessitamos de burilar. A natureza dos pensamentos influi muito na mediunidade, tanto que o nosso irmão Cosme Massi, do Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, ele faz para nós uma comparação entre os pensamentos dos materialistas e dos espíritas. Ele fala que o pensamento materialista estabelece que o pensamento é uma ação do cérebro. E cérebro é carne, cérebro é matéria. E como toda matéria está destinada toda matéria física está destinada um dia a perecer. Então, por esse raciocínio de que o pensamento é uma ação, seria uma ação do cérebro, nós teríamos que, como a matéria física morre, o pensamento também morreria. A natureza do pensamento se extinguiria com a morte do corpo físico. Mas o que a gente aprende na doutrina espírita é que o pensamento não é uma ação do cérebro. O cérebro é apenas um instrumento pelo qual o pensamento se materializa. O pensamento, na doutrina espírita, é uma ação da alma. E como a alma é eterna, a sua duração é infinita, é claro que a natureza do pensamento também será imortal. Então, esta alma, ela se personifica, ela se caracteriza justamente
pelo estado interno da alma, pela natureza dos pensamentos, né? Que vai dar essa personalidade, que vai caracterizar esta alma como um indivíduo no universo. E esse estado interno, ele é construído através do nosso cotidiano, da nossa vivência, da maneira como as coisas se agregam à nossa personalidade ou influem negativamente nas nossas consciências. Então, o estado interno da alma, ele é formado pelas nossas vontades, desejos, sentimentos, emoções, paixões, memória, memórias afetivas, memórias vingativas, raciocínio, preocupações. Tudo aquilo que mexe diretamente com o nosso mais íntimo, ele vai compor o estado interno da alma e vai demonstrar, então, a natureza dos nossos pensamentos. Tanto é que no Livro dos Espíritos, na pergunta 89A, ele faz a seguinte indagação: o pensamento não é a própria alma que se transporta? E a resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo da alma. Então, o pensamento está tão intrínseco à, à constituição da alma que os dois praticamente se confundem. Daí a importância da gente manejar bem o nosso pensamento, principalmente naquilo que concerne ao trabalho mediúnico, na mediunidade com Cristo. Mas, como assim como nosso assistente falava, o que a ficha psicoscópica revela para a espiritualidade? Já que em termos de pensamento, uma coisa vocês podem ter certeza: o que a ficha psicoscópica revela não é aquilo que o médium imagina estar pensando no momento do trabalho na mesa mediúnica. Que muita gente imagina que você tem seus afazeres durante o dia, tem suas preocupações, e você só tem que ligar o seu pensamento na hora que vai para a mesa mediúnica. E isso é um grande engano. O que a ficha revela não é aquilo que você está imaginando ali. Você tem que, para um bom trabalho, para desenvolver uma boa mediunidade, é necessário que você venha se preparando desde a hora em que você se levanta, né? Através das orações, dos pensamentos positivos, de boas leituras, evitando intrigas, fofocas, evitando se envolver em vibrações negativas. Então, desde quando você acorda, você vinha trabalhando esse pensamento, e é isso que vai construir a seu estado interno da alma no momento do trabalho mediúnico. Então, o que a ficha psicoscópica revela não é o que você está pensando apenas no momento do trabalho na mesa mediúnica. O que a ficha psicoscópica revela é a natureza dos pensamentos do médium no seu cotidiano como um todo. Daí a importância da permanente vigilância do médium sobre o seu pensamento, porque é da forma como ele pensa aquilo que vai agregar, interagir, que vai mexer muito mais com o seu pensamento, é o que vai determinar o seu estado interno da alma para a produção do trabalho mediúnico. Daí a importância da permanente vigilância do médium e da perseverante reforma íntima. Até porque foi o próprio Cristo que nos ensinou que, mesmo pelo pensamento, ainda que a gente não faça nada, mas que só pense, aquilo pode se transformar num pecado, pode se transformar numa falta.
que se nós somos capazes de pecar pelo pensamento, demonstra que é necessária a nossa vigilância, a nossa perseverança nesse vigiar e nesse transformar, nesse construir de um bom pensamento em torno de nós, através da reforma íntima. É com base neste estado interno da alma, do médium, que a espiritualidade superiora maneja o ambiente plasmático do socorro aos infelizes. Independente daqueles méritos da nossa evolução alcançada, quando a gente vai poder ajudar mais, ou apesar das nossas necessidades, apesar daquilo que ainda nós temos que melhorar em cada um de nós. Então, né, não é necessário que a gente esteja muito evoluído para ajudar. É necessário que a gente vigie nosso pensamento para que a gente possa auxiliar melhor. Bem, mas o que isso tudo tem a ver com a mediunidade? É que nos diz Emmanuel, pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Lembremos, orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ficamos por aqui. Se vocês gostaram do nosso trabalho de hoje, agradeçam a espiritualidade e, sinceramente, ao Cristo. Mas, se puder, considerem nos incluir nas suas orações. Que o Cristo sempre nos ampare, nos ilumine, e se houver possibilidade de alguma correção, de alguma atitude que nos ajude a melhorar este trabalho, por favor, entre em contato conosco pelos canais de contatos oferecidos pela Sociedade Espírita Allan Kardec, para que possamos tornar esse trabalho ainda melhor no objetivo do nosso caminho. Que Jesus nos ilumine e até o próximo encontro.